A sua Bíblia já está aberta. Em Atos, capítulo 6, nós vamos ler esse texto do verso 1 até o verso 7. Amém? Minha versão diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos. Em algumas versões pode aparecer dos helenos ou helenistas. Pode ter uma variação de versão aí. Contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos... Perdão que meu texto saiu aqui. Só um minutinho. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos, Deus, pela oportunidade nessa manhã estarmos debruçando sobre a tua palavra, Senhor. A tua palavra é a tua verdade para nós. Fala conosco através dela, Senhor. Venha ao encontro do nosso coração essa palavra, tanto para confrontar os nossos corações, como para confortar aquilo que precisa ser confortado, Senhor. Que a tua palavra ela haja segundo a necessidade de cada um, Deus. Embora seja a mesma palavra pregada a todos, mas que ela possa penetrar cada coração, nas particularidades de cada um, Deus. Nas necessidades que cada um dos teus servos traz essa manhã. Que seja uma manhã, Deus, de crescimento, de desenvolvimento, de cura, para a honra e glória do teu nome. Abençoa nossa mente, Deus, para receber essa palavra. Se houver qualquer pessoa com dores no corpo físico agora, Senhor, te peço a tua misericórdia, Senhor. Para que o teu povo saiba que tu és Deus. Derrama sobre eles, Deus, uma unção de cura, de dores de cabeça, dores nas costas, Deus, articulações, qualquer coisa que pode estar atrapalhando o entendimento, a clareza e a concentração dos teus servos. Deus, eu te peço essa manhã. Derrama uma unção sobre eles de cura e que haja testemunhos dessa oração, Senhor Deus. Fala conosco, que não seja eu falando, mas o Senhor. Toca nossa mente, nosso coração. É que eu te peço e agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Bom, conforme eu falei, né? Muito tempo eu já não estou pregando pela manhã, né? Na verdade, pregando em momento algum, e a minha pregação seria, a princípio, mais para o final do mês de março, mas aprove ao Senhor ter essa oportunidade. E eu estou muito feliz, porque é uma oportunidade da gente estar junto, compartilhando a palavra de Deus. É sempre uma chance para refletir sobre coisas que podem transformar o nosso ser. Esse texto é um texto de Atos, que é um livro que narra as situações, as aventuras, a trajetória ou as desventuras também desses apóstolos de Jesus, posteriormente ao cumprimento do seu ministério terreno. Eu falo ministério terreno porque o ministério de Jesus continua na eternidade, né? Mas o ministério terreno dele acaba, ele vai assunto aos céus, e esses apóstolos, eles continuam esse serviço aqui. Então eles têm que levar essa palavra a diferentes lugares, eles têm que dar conta de gerar o crescimento para a igreja conforme a vontade de Deus. Então, nesse sentido, eles têm que administrar várias questões. E aí eles precisam, por exemplo, em algum momento, selecionar alguém para substituir a Judas, né? Então vão lançar sorte, vão fazer esse processo para ter mais um apóstolo, enfim. Certamente havia muitas discussões, algumas descritas na Bíblia e outras não descritas, com relação, por exemplo, a visões teológicas, porque Jesus não deixou tudo mastigadinho para eles. Então teve coisas que eles tiveram que refletir sobre. E na revelação do Espírito Santo, compreender aquilo que fazia sentido, aquilo que não fazia sentido, porque não é só um cristianismo que surge, né? São cristianismos, no plural, são interpretações variadas. E eles têm que tentar construir alguma coisa que seja coesa com a obra e a experiência de Cristo com quem eles conviveram, ou sobre quem ouviram falar de primeira mão. Porque nós estamos ouvindo falar de Jesus depois de várias mãos, né? Nós temos a palavra que nos dá uma segurança textual,
Mas a gente está falando de muitas gerações. Ali não. Pessoas de primeira ou segunda geração que estão ouvindo falar de uma história de um homem que, diferente de todos os outros, nasceu de uma virgem, morreu como sacrifício vivo, ressuscitou e ascendeu aos céus. São muitos milagres em sequência, se você for considerar bem. São muitas coisas completamente diferentes do normal. E eles têm que dar continuidade a isso. Só que com a dificuldade que eles não são Jesus. Porque sendo Jesus já era muito difícil. Porque eu imagino que Jesus tinha que lidar com questões também administrativas. Eu lembro de uma cena que o Igor recentemente me mostrou da série The Chosen. Eu tenho que falar qual Igor, tem muito Igor nessa igreja. O Igor Aragão me mostrou uma cena de The Chosen, e a cena é muito curiosa, porque o autor de The Chosen, que eu ainda não assisti, tá? Eu tô devendo isso aí. Eu só vejo as cenas que o Igor me força. Ele fala assim, você tem que ver isso aqui. Aí eu assisto as cenas. Quem já assistiu ou assiste essa série aqui, The Chosen? Legal, eu tô devendo aí, os irmãos estão todos vendo, eu que tô por fora, desculpa aí, gente. Eu vou assistir, tá? E aí, tem uma cena que o Igor comentou comigo, mostrou, olha aqui, Igão, que interessante. Então todos eles em roda, e a gente esquece que é um bando de homem, jovem, com visão de mundo diferente. Então devia ser um caos em alguns momentos. Sobretudo, quando não debaixo dos olhos de Jesus. Quando Jesus estava fazendo alguma coisa, entre eles podia rolar uma treta, uma conversa. Imagina o seguinte, é como se fosse só para você entender, tá? Um mini Big Brother. As pessoas estão confinadas numa experiência, não num lugar, mas numa experiência com Cristo. Mas as pessoas são humanas. Os vícios delas continuam o quê? Existindo. Então, tem um que tem uma visão revolucionária. O outro tem uma visão que não é revolucionária. Um outro é publicano. Quer dizer, ainda trabalhava para os outros. Trabalhava para os inimigos. Então, essa cena demonstra eles brigando entre si ali, um acusando o outro. Jogando, mas você fazia isso, não fazia? Mas por que você fazia isso? E o tom começa a subir. Aí calma, Pedro. Não, calma nada. Já começa um clima tenso. Aí Jesus chega com as mãos cheias de sangue, e aí todo mundo para, e ele ainda fala, não, esse sangue não é meu. Quer dizer, Jesus estava o dia todo curando gente, lidando com enfermidade, e aí todo mundo sente aquela vergonhazinha. Todo mundo dá uma recuada. Mas eu não duvido, claro, isso é uma apreciação do autor da obra, né? Ele está refletindo sobre possibilidades reais, né? É algo verossímil imaginar um conflito interno entre os discípulos, sobretudo porque eles são complexos, são pessoas como qualquer outras pessoas. Concorda comigo? Não são robôs. Mas assim, é impossível imaginar que um conflito desse fosse o último conflito entre eles. Ou que esse tinha sido o último desafio com o qual eles teriam que lidar. E esse é um ponto importante, porque às vezes a gente vive uma vida achando que tão logo a gente resolveu uma questão, todas as demais questões da vida vão se resolver como efeito dominó. Eu resolvi uma coisa e aí não tem mais nada para resolver. Mas não é verdade. Por quê? O que a palavra mostra para gente? Ela mostra para gente que o surgimento de um problema gera a necessidade de uma resolução. Mas a resolução abre novos problemas, abre novos desafios, abre novas coisas com as quais nós precisamos lidar de modo maduro. Porque viver, em algum sentido, eu não quero dizer com isso, viver é administrar dores. Viver é administrar fome, é uma dor. Quem sente fome aí dá aquela apertada, é uma dor, claro, que é completamente, né, equilibrada ali, moderada. Ninguém que está passando fome, mas você entende o que eu quero dizer com isso. É uma dor. Às vezes é uma dor emocional. Você perdeu alguém, é viver administradores. Viver é lidar com dificuldades, com lutas. É administrar isso. E aí, veja só que interessante. Jesus já não tinha morrido por nós? Já não tinha ressuscitado? Já não tinha ido assunto aos céus? O que os discípulos poderiam enganosamente, porque se eles fizessem isso, eles estariam se enganando, afirmar, tudo está resolvido. E em algum sentido é verdade, em outro não é. Em qual sentido é verdade? Tudo está resolvido no plano espiritual. Em outras palavras, eu e vocês não precisamos fazer nada para sermos reconhecidos como filhos de Deus, a não ser reconhecer que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nisto está resolvido. Mas outros desafios vão surgir. Veja só, qual foi o desafio descrito no texto que a gente acabou de ler? Que as mulheres helenas, ou seja, as mulheres gregas, estavam reclamando, as viúvas, porque não estavam sendo atendidas. Não serviria naquele momento uma resposta do tipo, para de reclamar, Jesus já morreu por você. Não serviria essa resposta, porque o problema delas era outro, era qual? A falta de assistência comunitária. Elas sabem que Jesus morreu por elas, mas as necessidades, as dores, entende esse conceito de dor agora? Essas dores estão ali, e elas têm que lidar com as questões próprias da existência. Então nós, como igreja, precisamos entender, a primeira coisa com esse texto, que viver é administradores.
Mas a segunda coisa é que não existem soluções definitivas. As soluções, elas surgem para resolver uma coisa, mas surgem outros desafios. Vamos dar um exemplo disso. Às vezes tem um problema de moradia. Eu quero morar num certo bairro, que é o meu sonho. Eu quero... até foi engraçado que a semana estava conversando com são parentes, como alguns de nós brincam com o bairro nos quais nós moramos. A gente, na hora de pagar imposto, fala que é o bairro pior. Quando a gente quer vender o apartamento, a gente mora no bairro melhor, né? Então, assim, a gente brinca. Onde é que você mora? Não sei, depende. Qual é a intenção da informação? Para pagar IPTU, é no mais baixo, né? É no bairro pior. Então, esse fenômeno da conurbação, né? Quando tem bairros um em cima do outro, e você não sabe muito bem um começa o outro. Aquela estátua do Noel Rosa ali, próximo ao Maracanã. Aquilo ali é o quê? Ninguém sabe. A gente chama de terra do nunca. Terra, né? Porque ninguém sabe o que é. Pode ser Maracanã, pode ser Tijuca, pode ser Vila Isabel, pode ser qualquer coisa, você imaginar. Até o Leblon pode ser ali, porque ninguém sabe definir, né? Mas voltando ao ponto central e saindo dessa discussão, você quer resolver uma questão de moradia. Aí você vai e você aluga, ou então, glória a Deus, você consegue pagar uma casa. Seja um financiamento, seja você juntou um dinheiro, não sei, você comprou uma casa. O que você pensa na sua cabeça? O meu problema de moradia acabou. Mas viver numa casa exige manutenção. A solução da moradia traz novos desafios. Do nada, uma luz está queimada. Tudo certo, você sobe ali a escada, né? Se você não souber como faz isso, o YouTube te ensina qualquer coisa que você quiser, hoje em dia. Como trocar lâmpada. Tem vídeo, irmãos. Tem vídeo. Como trocar resistor lá, resistência de chuveiro e não morrer trocando. Isso é muito importante. Desliga. Eu, quando aprendi, era para desligar o banheiro, Gão. Eu desligava a casa inteira. Eu falei, eu não vou morrer de jeito nenhum. Eu vou apagar a casa, eu faço no escuro, mano. Eu boto o celular aqui, eu faço até hoje isso, porque o medo é muito grande, né? Mas vai lá e resolve. Aí, uma maçaneta, percebeu? Uma parede, do nada, uma goteira da casa de cima para baixo, ou da sua casa para a casa do vizinho, meu Deus do céu. É uma solução, mas a solução traz outros desafios, traz outros problemas. A administração do espaço, tem 2 filhos. Tem um quarto que é ligeiramente, mas eu estou falando ligeiramente mesmo, tem 2 metros a mais que o outro. Há uma briga no interior da família pelo controle deste quarto. Vai para o menino ou para a menina? O menino, eu preciso de espaço para minha bicicleta. A menina, não, mas eu sou menina, eu preciso de espaço para minha maquiagem. Todo mundo tem as suas razões. A briga está estabelecida. Uma solução traz novos problemas, traz novos desafios. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, reconheceram isso. E aí volta a questão. Eles poderiam se apegar na solução de todas as coisas, que é a salvação em Cristo. Mas eles entenderam que para a dor que estava sendo gritada, aquela solução não resolveu o problema da pessoa. E esse é um ponto importante, porque não adianta a gente ouvir quem está clamando por justiça e falar assim, ora, não dá para fazer isso como igreja. Alguém que está clamando por fome e fala assim, vai buscar Deus. Não tem como. Por isso que o evangelho, ele também é prático. Ele é não só teoria sobre teologia, é vida com Deus também, uma vida metafísica, ou seja, está além do físico, mas é também vida física. É por isso que quem não consegue lidar com os seus irmãos como irmãos, não vive o evangelho de verdade, porque o evangelho, ele é uma instrução para como devemos viver. Uma coisa que eu falei numa pregação lá do Conexão, do culto à Conexão, foi que a gente às vezes olha para a cruz de Jesus, mas não olha para a trajetória de Jesus. Se a gente só olha para a cruz, a gente só olha o sacrifício e só fala da salvação. Mas quando a gente olha para a trajetória, a gente fala de vida e de forma como nós devemos andar. Se a gente olha só para a cruz, a gente pega parte do ministério. A cruz é uma culminância de um ministério, de uma vida de devoção a Deus. E a gente precisa tomar isso para o nosso coração, porque senão a gente começa a imaginar que basta a gente, quando pecar, pedir perdão ao Senhor, Ele é justo e fiel para perdoar os meus pecados, e está tudo certo. E eu posso andar de qualquer maneira, mas não. Se nós somos cristãos, portanto, pequenos cristos, devemos tentar ao máximo andar tal como Ele andou, porque Ele é a nossa referência de justiça. Então Jesus se preocupou com quem teve fome. Ele não resolveu o dilema da fome do mundo, porque não era esse o ministério dele. Mas ele também deu de comer nos momentos em que ele viu o sofrimento. Percebeu? Ele também procurou orar pelos enfermos. Ele também lançou virtude, é isso que a palavra fala, virtude saiu dele diante de pessoas que tinham dores que eram insuperáveis. Então Jesus,
não respondia às dores humanas com: por que você não ora mais? Ele respondia às dores humanas sendo um Deus de amor. E é isso que os apóstolos fizeram. E é isso que eu quero que você entenda, que você e eu precisamos fazer como comunidade, como igreja. Nós não vamos resolver todas as coisas, entenda isso. Isso é uma ilusão. Nós não vamos resolver o mundo, vamos revolucionar. Pela gente começa uma grande revolução. Não se iluda. A gente não consegue resolver todas as coisas. A gente resolve algumas coisas. Nós ajudamos algumas pessoas. Mas o contrário disso, a ilusão romântica, é tão perigosa quanto. Que é, eu não preciso fazer nada também. Jesus faz a parte dele, eu só faço o meu certinho. Percebeu? São duas coisas enganosas. Ou vou resolver tudo, ou então eu não tenho força para nada. E não é isso que a palavra diz. O que a palavra diz pra gente? Voltemos ao texto. Fala o quê? Que os apóstolos, a palavra diz o quê? Os apóstolos ignoraram a questão? Não. O que eles fizeram? Os 12, convocando a multidão, os discípulos disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, dentre vós 7 homens de boa reputação. Eles estão delegando funções para a resolução de problemas, porque não há soluções definitivas. Há novas questões. E eu te pergunto, será que depois de selecionados os 7, esse foi o último problema que eles tiveram? Não, pode ter tido outros, mas o que a gente pede ao Senhor? Força e sabedoria para encontrar novas soluções para as novas dores que surgem no dia a dia. E aí a gente já caminha para o terceiro ponto, que é o quê? A igreja ali reunida acolheu as demandas, reconhecendo a validade e entendendo que aquele tema exigia especial atenção. E nós, como igreja, precisamos olhar para algumas coisas com especial atenção. Nós precisamos olhar para a criação das nossas crianças com especial atenção. Nós temos que olhar para o serviço social que a igreja propõe fazer através do Bom Samaritano com especial atenção. Nós precisamos olhar uns para os outros e entender que estamos lidando com gente, e não com número, com especial atenção. Entendendo que cada um tem suas questões, todo mundo passa uma luta invisível que ninguém está vendo. Todo mundo tem suas questões aqui. E aqui, eu vou ficar hierarquizando dores, né? Porque a dor dói em quem sente a dor. Vou ficar, mas o seu problema é pequeno. O problema é pequeno, talvez porque você não está vivendo, mas para outra pessoa o problema é importante. Acolheu, entendeu, viveu, procurou fazer algo compatível com o problema colocado. A igreja acolheu essas dores. Quarto ponto. O que os apóstolos fizeram? Eles assumiram a responsabilidade. Eles falaram: a gente vai fazer. O que eles fizeram? Eles delegaram. Os apóstolos precisaram delegar. Alguém precisa também se permitir ser delegado. Não basta que os líderes deleguem. É preciso que os liderados queiram ser delegados. Que queiram fazer. Que falem assim: eu entendi a tua visão. Os apóstolos tiveram uma visão. Vamos levantar alguns homens. O diácono, ele olha e fala: entendi. Percebeu? Porque se aquele que transmite não tiver o acolhimento daquele que ouve, acabou, tem ruído de comunicação, a coisa não avança. Tem que ter alguém disposto a delegar e tem que ter alguém disposto a ser delegado. Não por hierarquia de valores. Não é por isso. É por quê? Por que a gente delega? Porque é preciso entender a virtude de cada um. O que a palavra fala para a gente com relação aos apóstolos? Que eles fizeram isso? Vamos no texto, que daí não fica nas minhas palavras apenas, né? O texto fala o quê? Abre aí o verso 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eles precisaram delegar porque eles entendiam que se eles não delegassem, eles iam deixar de cumprir o ponto primordial para o qual eles foram chamados. Eles entendiam isso. Isso é roubar a atenção. Entenda, energia, tempo é um ativo limitado. Você não tem a energia eterna e o tempo eterno. Isso é limitado, concorda comigo? Então o que você precisa fazer todos os dias? Tentar administrar. E é muito difícil administrar o tempo. Quem fala que administra o tempo perfeitamente bem, me conta como é que é, porque eu não sei como é que é. E todo mundo sempre fala: meu dia tinha que ter 48 horas. Se tivesse 48 horas, se arrumar mais coisas nessas 48 horas, ou alguém ia te atribuir mais funções em 48 horas. Essa aqui é a verdade. O tempo, ele é muito rápido, ele é sugado com uma energia, com uma velocidade, e esse negócio de internet também até prejudica a gente, porque não só porque a gente toma tempo com ela, mas porque a gente vê as fotos antigas e fala assim: caramba, esse evento faz 9 anos. Porque às vezes quando vocês têm isso, né, que lembra assim, neste dia, 9 anos atrás.
Eu abro a foto e falo, pô, não foi a 2? Já faz 9 anos que o fulano casou? Já foi 6 anos que a gente comeu aquele pastel? Como é que pode tão rápido? Porque a vida tem muitas demandas, as coisas estão acontecendo a todo momento. Mas elas precisam ser realizadas, precisam ser administradas. Nós precisamos saber como administrar. E aí os apóstolos fazem o quê? Eles delegam. Eles delegam. Para que eles não deixassem de fazer o que eles tinham que fazer primordialmente. Porque eles foram chamados para uma função. Quem é mais importante, o apóstolo ou o diácono? Nenhum dos dois. O diácono é importante fazendo o serviço de diácono. E o apóstolo é importante fazendo o serviço de apóstolo. Seria uma pergunta igual eu falar assim, o que é mais importante? Eu pregar ou o Hugo tocar bateria? Bom, o importante é que eu não toque bateria. O Hugo pode até pregar, porque ele tem condição de fazer isso. Mas eu na bateria é melhor para a igreja que eu não faça isso. O importante é você estar alocado onde Deus te colocou. Portanto, existe uma virtude em cumprir o chamado proposto. Existe um chamado proposto. A sua virtude é reconhecê-lo e não fugir dele. Porque às vezes Deus quer fazer algo através de você e em você, e você resiste a esse chamado. Por N motivos, você resiste a esse chamado. Só que aí a gente caminha já para o último ponto. O problema é que quando isso acontece, quando alguém resiste ao seu chamado, essa pessoa não só não desenvolve as virtudes para as quais ela foi chamada, ela impede que os outros desenvolvam as suas virtudes. Como assim? Se os diáconos falassem, nós não vamos resolver isso, vocês são os apóstolos, vocês resolvam, vocês não são os 12? Vocês não são aí a Liga da Justiça de Jesus? Não resolvam. Vocês é que se resolvam, porque os diáconos não tiveram a maturidade. Estou dando aqui um exemplo, uma coisa que não aconteceu, tá? Não, vocês que se resolvam, vocês que peçam aí para o céu se abrir e resolver. Quer dizer, um entendimento ruim da teologia, mas podia acontecer. Veja, se eles fazem isso, os apóstolos, eles iam ficar numa sinuca de bico. Ou eles iam fazer mal uma coisa ou outra, mas alguma coisa ia ser mal feita. É até uma coisa que sempre me perguntam, né? Como é que você faz tanta coisa? Eu brinco sempre, né? Fazendo tudo porcamente. Eu faço tudo mal. E aí dá tudo certo. Claro que é uma brincadeira, né? Mas é uma coisa que o pessoal brinca às vezes. Como é que você faz tanta coisa? É só fazer tudo mal feito. Você consegue fazer tudo. Não tem como. Tem que selecionar, não é isso? Você tem que fazer seleções. E se os diáconos não assumissem a responsabilidade que lhes era imposta, os apóstolos não ficariam indiferentes à questão. Porque não dava, não só porque eles não queriam ficar indiferentes, mas porque havia uma demanda social. Porque havia uma denúncia. Porque não era um pedido apenas, você percebeu isso no texto? É uma denúncia. O pessoal está falando, olha, as viúvas, porque ser viúva naquela sociedade é uma questão importante, central. As viúvas estão desassistidas, apóstolos. Cadê o amor de Cristo? E eles não iam ter o que fazer se não assumir essa responsabilidade. Só que o problema, que o ato de arrumar alimento, estou aqui fazendo uma ilustração, montar a cesta básica, carregar na casa de um, carregar na casa de outro, ia cansar e no final do dia, hoje não dá para pregar não, amanhã eu prego. E aí eles não conseguem pregar. Tudo por quê? Porque aquele que foi chamado para o cumprimento dessa virtude não a cumpriu. Vamos traduzir isso para a realidade? Os pregadores precisam pregar. Pregadores precisam pregar. Pregador foi chamado para pregar. Não sei se você entende esse conceito. Mas o pregador, ele foi chamado para pregar. E aí, os pastores foram chamados para pastorear. Quando um pastor entra na igreja, ele não pode se ocupar de outras coisas. É simples desse jeito. Não é o pastor que tem que chegar e falar, o som já está no lugar? A música já começou? Já arrumou o computador? Já ligou o ar-condicionado? Já tem alguém na porta? Essa responsabilidade não é do pastor. Você está batendo na igreja, Igor? Não, de modo nenhum. Eu estou instruindo a igreja a pensar sobre o seu lugar na comunidade. Não tem como. Sabe por quê? Porque se o pastor tiver que ficar na porta, isso não acontece aqui. Eu estou botando uma situação limite, tá, gente? Eu estou botando a situação limite, não é o que acontece. Mas é claro que a gente sempre pode melhorar, isso é fato, tá? Mas se o pastor tiver que fazer isso, quando chega um visitante que fala assim, eu preciso de uma oração hoje, senão eu vou me matar, porque isso pode acontecer. O pastor vai virar e falar assim, calma aí, irmão, rapidinho, que eu vou ali só carregar uma caixa, eu vou ligar um ar-condicionado, eu vou botar a cadeira no lugar. Não tem como.
a gente precisa assumir virtuosamente nosso chamado para que ele possa viver virtuosamente o dele. Quando eu não assumo a virtude para a qual eu fui chamado, eu não só atrapalho a minha virtude, eu impeço ele de viver a dele. Os diáconos, se não fizessem isso, eles não só se atrapalhariam por não cumprir o propósito, eles atrapalhariam os apóstolos. E é por isso que você tem que olhar para dentro de si, para você mesmo essa manhã. Qual é o propósito que Deus designou para mim? Primeira pergunta. Segunda pergunta, será que eu estou administrando o propósito para o qual fui designado de modo diligente? Será que eu estou trazendo mais soluções ou mais dificuldades? Mais resoluções para a comunidade ou mais problemas? Isso é importante, porque cada um é importante no que faz aqui. É muito importante quem passa para a gente as músicas, é muito importante quem toca os instrumentos, quem canta, é muito importante quem serve a ceia, é muito importante quem está na porta, é muito importante quem está na mesa de som, na transmissão nesse momento, é muito importante quem prega, é muito importante quem regula o ar-condicionado, é muito importante quem liga e desliga as luzes na hora adequada, é muito importante quem controla o portão de abertura para que saiam os carros da igreja, é muito importante quem abre a igreja, é muito importante quem fecha a igreja, é muito importante todo o cargo, é muito importante quem arruma a cadeira no final do culto, é muito importante quem fala com os visitantes quando se encerra, é muito importante. Todos esses atos são importantes. Nenhum deles é mais importante. São todas virtudes para as quais Deus te chamou. Você só precisa entender qual que é a sua e realizá-la de modo diligente. É só isso que você precisa fazer. Você precisa entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. Qual que é a virtude para a qual Deus me chamou. E você precisa cumprir isso. Eu sou grato a todos os ministérios. Porque é através deles que eu posso ter a tranquilidade de chegar aqui de manhã, pegar o microfone, e isso é fé também, né? Fé no sentido de feed, confiança. Fé de que eu estou falando aqui e tem alguém me ouvindo em casa, porque alguém lá está fazendo esse trabalho. Que eu vou chegar aqui e eu vou chegar para os músicos do nada e falar assim, eu quero essa canção aqui. E eles vão conseguir tocar porque eles ensaiam e conhecem as canções e eu posso confiar que eles vão me ajudar a resolver o que eu preciso, porque eu tenho desejo de cantar uma canção. De eu virar e falar assim, Vitória, abre para mim por gentileza e tal, e ela fazer, é a confiança. Então isso é importante, porque é importante que você também tenha a confiança de que o pastor vai chegar aqui e vai ter alimento. Que ele vai ter alimento fresco. Mas por quê? Porque a gente está dando para ele, na medida da energia que ele precisa entregar. E cada um dando a sua parte, a sua colaboração. Ninguém mais importante que ninguém. Mas todo mundo igualmente importante para um corpo funcional. Esse é o nosso grande objetivo. Quer dizer, um dos nossos grandes objetivos. Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, e transformar a nossa igreja numa potência retórica, concreta. Porque quem é relevante não precisa anunciar que é relevante, só é. Você fala, eu sou muito relevante, ninguém precisa falar isso. Se a nossa igreja for relevante, as pessoas vão falar isso. Quem entrar aqui vai falar, o bairro vai falar, as pessoas vão falar que a gente é relevante. A gente precisa afirmar que é relevante. Quem precisa vender o seu peixe muito é porque na concretude da vida não realiza muita coisa. A gente vai conseguir falar pelas nossas ações. E que você entenda o seu lugar. Quando eu falo diácono aqui, obviamente se estende a qualquer função que você cumpre. É porque o texto me dá margem para o diaconato. Mas serve para tudo. Você é importante para Deus. Você é importante no que você faz. O que você faz não é dispensável. E aí eu termino falando para você que às vezes o inimigo ele vai tentar jogar contra você a sua própria consciência. E ele vai tentar fazer. Ele vai falar assim, né? Mas o outro lá é que prega. Às vezes a gente acredita que aquilo que o diabo sussurra é o que Deus quer. O diabo às vezes sugere que você podia ser mais importante. Como se mais importante fosse mais visibilidade. Você podia ser mais reconhecido. E o diabo vai sempre tentar fazer você pensar que você não é amado e não reconhecido bastante. Eu repreendo essa palavra na sua mente em nome de Jesus. E eu reforço mais uma vez, você é importante naquilo que Deus chamou para fazer. Pode ser a coisa que você considera a menor possível, mas ela permite que outras pessoas desenvolvam as suas virtudes sem se preocupar com essa questão. Eu sei que eu vou chegar aqui e vai ter essa água aqui, isso é muito importante para mim. Eu não vou precisar... Peraí, gente, rapidinho, tô com um pouco de sede, correr lá. Já está resolvido. Vamos ficar de pé.